Prezados irmãos, a paz do Senhor, eu quero nesta manhã contar uma história bíblica, uma história verídica, acontecida, tá na história bíblica, está na Bíblia. É sobre um rei, ou dois reis, um profeta, um general, uma menina, e a cura de um homem, e a conversão ao Deus de Israel, de ingratidão, né? Ingratidão à cura, ele se converteu ao Deus de Israel e viveu feliz para sempre, né? Conforme todas as histórias. Então essa história diz, na época dos reis, essa história está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Aqui conta que o rei da Síria escreveu uma carta e enviou o seu general Naamã, que era leproso, porque eles sabiam que lá em Israel tinha o Deus Todo-Poderoso. O Deus é o Deus de toda a terra, mas o povo de Israel foi escolhido, né, para cultuar, para levar a palavra, o nome de Deus, por sobre a terra, e é o que o povo de Israel faz até o dia de hoje, né? Então esse rei escreveu uma carta, deu na mão de Naamã, e Naamã saiu com seu exército, e entrou na terra de Israel. E lá ele entregou a carta ao rei, e a carta dizia mais ou menos assim: envio este meu servo para que o restaures da lepra e lhe dê saúde. Aí o rei de Israel rasgou suas vestes e ficou muito indignado, porque ele disse: porventura sou eu Deus para operar uma cura dessa? E Eliseu ficou sabendo, Eliseu o profeta, ficou sabendo da história e falou assim: manda, ó rei, que ele venha até mim, e saberão que há profeta e Deus em Israel. E o rei enviou, falou assim: olha, vá até o profeta Eliseu, em tal lugar, assim, assim, assim. E ele saiu e foi na casa de Eliseu. Chegou lá, se identificou, né? Eliseu já sabia, né? Se identificou lá para o moço de Eliseu, o ajudante dele. E Eliseu disse assim: olha, diz a Naamã para ele ir no Rio Jordão, mergulhar por 7 vezes. Na 7ª vez ele vai ficar curado. E aí o moço foi e disse: assim disse Eliseu, o senhor vá até o Rio Jordão, banha lá 7 vezes. Nas 7 vezes o senhor estará curado. Naamã ficou muito indignado. Desculpa. Ficou muito indignado com essa história, ficou bravo, lamentou, mas os seus subalternos, né, disse assim: mas se ele tivesse pedido alguma coisa grande, o senhor não faria? Eu faria. Então, o rio está aí, por que o senhor não faz isso? E ele falou: mas esse rio é muito sujo, poderia ser na minha terra, os rios lá são límpidos, a água é boa, aqui esse rio barrento. Aí ele falou assim: mas experimenta. E foi Naamã, mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e 5, e na 6ª vez, nada. Na 7ª vez, ele mergulhou leproso e levantou sem a lepra. Esse homem ficou muito feliz, muito alegre, foi regozijando
na casa de Eliseu novamente, com muitos presentes, presentes em ouro, presente em vestes caras, prata, muito, muito valioso o presente que ele levou. E aí o que aconteceu? Eliseu não quis pegar o presente, porque a Bíblia manda dar de graça. Jesus disse, ide pregar o meu evangelho. É para pregar de graça. Jesus disse, ide curar os enfermos, é para curar de graça. De graça recebestes, de graça dai. É de graça. A obra de Deus é de graça, é Deus quem faz. Assim como Ele sustenta toda a terra com a sua bênção, alimentos, é para fazer a obra de Deus de graça. E ele não aceitou o presente. Aí ele mandou dizer, ele disse a Eliseu, falou assim, olha, se o senhor não quer presente, permita que eu leve uma carga de terra, desta terra, da terra de Israel. Porque lá na minha terra eu vou edificar um altar. E daqui para frente, os meus joelhos não se dobrarão mais perante a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ele disse que iria servir ao Deus de Israel. Então, meus queridos, o rei, o profeta disse, pode levar. E ele pegou a carga de terra que as mulas podiam levar para lá levantar um altar, edificar um altar com a terra de Israel, simbolizando a presença de Deus ali na vida dele para todo sempre. E ele fez um pedido estranho, absurdo até para os nossos dias, para quem crê no Deus vivo, no Deus único. Ele disse assim, só tem um problema, meu senhor, disse para o profeta. Eu chegando lá na minha terra, tenho o Deus da terra, o ídolo da terra. E haverá vez que eu terei que estar junto com o rei e eu terei que me ajoelhar junto com o rei perante o Deus, o ídolo da terra. Nisso, o Senhor me desculpe, me perdoe por isso. O profeta Eliseu disse, pode ir, faça-se assim. O profeta permitiu que naquelas ocasiões especiais ele pudesse até ajoelhar perante o ídolo e não haveria pecado. Deus não se ofenderia com aquilo. Porque Naamã, embora fosse um grande general, vitorioso nas guerras, ele era leproso e era servo do rei. Porque naquela época, o rei era o rei, todos os demais eram servos. Todos os demais eram abaixo do rei, ele matava, ele dava vida, ele dominava tudo. É assim que o inimigo das nossas almas quer fazer conosco. E Jesus disse, ele veio roubar, matar e destruir. Mas ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, o povo de Jesus. Esse movimento que se levantou a partir de Jesus. Então, meus queridos, essa lição fica para nós. Fica para nós. Ele sendo forte, rico, poderoso, ele era leproso. E só Deus pôde curar. Mereceu até a menção de Jesus, de Yeshua HaMashiach, quando Jesus palmilhou essa terra, ele disse assim, havia muitos leprosos em Israel naquela época,
E só Naamã, o sírio, recebeu a cura. Medite, por quê, meus queridos? Eu respondo na minha maneira de pensar, na minha visão de evangelho, de palavra de Deus, de obra de Deus, de como servir a Deus, de como estar na presença de Deus. Embora a gente seja pecador, seja muito pecador, não conseguimos nos manter limpos por muito tempo. Quando dobramos nossos joelhos, sentimos a presença de Deus, oramos, é uma maravilha. Parece que os céus se abrem sobre nós. Dali a pouco acontece alguma coisa, a gente está triste de novo, abatido por alguma coisa. Aí temos que buscar o Deus Todo-Poderoso de novo. E é o que aconteceu, meus queridos. Esse homem buscou a Deus e foi grato a Deus, se indignou no momento, mas depois que ele recebeu a cura, ele falou: meu Deus, estou curado. Não havia essa possibilidade, nunca haveria essa possibilidade. Mas o Deus de Israel, segundo a palavra do profeta, ele operou. Então ele voltou agradecido, levou presente, mas o profeta não quis, não aceitou, não recebeu. E Jesus disse, a respeito dele, só ele, sendo que havia muitos leprosos naquela época. E há pessoas hoje, meus queridos, leprosos espiritualmente, sem Deus, sem salvação, sem esperança, sem alegria, sem paz no coração, sem amor. Pessoas que às vezes só fazem o mal para os outros. Essas pessoas precisam de Deus, precisam de Jesus, precisam de Yeshua, precisam do Espírito Santo na sua vida. Então, meu pedido, abra teu coração. Aceite a Jesus como teu Salvador. Receba o Espírito Santo de Jesus, de Deus, na sua vida. Abra o teu coração, porque só assim seremos salvos da ira futura. O mundo está em guerra, o mundo está se acabando e vai acabar. Conforme já disse algumas vezes, lá em 2 Pedro diz que os céus e a terra que agora vedes está reservado como tesouro para o fogo, porque os elementos ardendo em fogo se desfarão, e o céu se enrolará como papel, será destruído. Mas haverá também da parte de Deus a construção de novos céus e nova terra, e haverá a própria cidade vinda de Deus para que nós habitemos nela. Lá em Apocalipse diz até as medidas, o tamanho dessa terra, dessa cidade. Meus queridos, é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque essa matéria, quando somos jovens, somos belos, fortes. Vamos envelhecendo, vamos perdendo a força, vamos deitando aos poucos. Em pouco vamos deitando. Começa com uma dorzinha aqui, outra ali. Dali a pouco a pessoa está na cama, não se levanta mais, fica gemendo de dor até a morte chegar. Mas quando a morte chega, não é o fim, é o começo da vida eterna com Deus. Nós somos seres espirituais e imortais. Somente esse corpo nosso tem fim. Tem fim, entre aspas, porque mesmo ele morto no pó da terra, passe o tempo que passar, naquele dia do Senhor, ele vai ressuscitar, ele vai reconstituir esse corpo novamente, e o corpo estará em pé, e será transformado, semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitado. E conforme eu já disse em outros vídeos, eu após sofrer uma congestão, eu também morri, saí do corpo e voei para os céus. Não cheguei lá,
não vi coisas nessa vez, nesse acontecimento, não vi anjo lá, não vi coisas maravilhosas, vi durante a minha vida, vi anjos 3 vezes, vi a pessoa bendita do Espírito Santo, que é uma pessoa, não é algo que a gente não vê, a gente vê com os olhos espirituais. Os olhos carnais não vê, mas espirituais vê. Vi Jesus, me pegou nos braços, recebi cura de Deus, vi cura de Deus, orei por pessoas que também recebeu a cura e vi tantas coisas, tantos milagres, tantas bênçãos, tanta riqueza espiritual em bênção que só Deus para realizar, que é o que eu pretendo contar nesse canal de Salmos em Hebraico, @José Lucindo, 1958. É o canal. Por que tenho usado esse nome? Porque os Salmos, o livro de Salmos, é um livro de cântico, um livro de oração, um livro de cura, de libertação. É só por isso, porque é sobre o que eu pretendo falar. Das experiências que tive, das bênçãos que tive, dos milagres que vi, que observei durante esses 40 anos aí servindo a Deus. É isso que eu pretendo contar. E quero pedir, ajude esse canal. Dá o seu like, inscreva-se nele, para que a gente mande, para que a gente faça com que essas palavras, estes vídeos, cheguem a outras pessoas. Porque o objetivo deste vídeo, desse canal, é falar do amor de Deus, é pregar a palavra de Jesus. E hoje eu contei a história desse homem, e não falei da menina até agora, né? Como que esse rei ficou sabendo que em Israel havia o profeta, que ele poderia receber a cura. A Síria, não é a Síria, é Síria, invadiu Israel, levou cativa muita gente e uma menina. E essa menina observou que o rei, que o grande general, ele era leproso. E ele disse assim para a senhora dela, né, esposa de Naamã. Ele disse assim: se meu senhor estivesse diante do profeta em Israel, ele seria curado dessa lepra. Ela conhecia o poder de Deus, ela sabia das coisas. Ela evangelizou esse homem, e esse homem foi ao rei, pegou a carta, veio a Israel, foi lá e recebeu a cura, e foi grato, foi muito grato. E com certeza ele viveu a vida dele sem preocupações mais com a doença. E diz a Bíblia, que a partir desses eventos, a Síria não invadiu mais Israel. Não invadiu mais Israel. Então, meus queridos, a Síria hoje tem muitos evangélicos, muito povo de Deus lá também. A religião se multiplicou de uma forma, não é aqui como no Brasil, mas lá eles creem em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus único. O mundo todo crê nesse Deus, com nomes diferentes e tal. Mas é um Deus único e verdadeiro, sem imagens, sem representação dele, porque ele também disse: não fareis para ti, lá em Deuteronômio diz, não fareis para ti imagens, nem do céu, nem da terra, nem do que há nas profundezas do mar ou nas profundezas da terra. Amarás somente a mim, que sou Deus forte e zeloso, que vingo a iniquidade dos pais até a terceira geração.
Então, aquele que faz o mal receberá o seu castigo, porque Deus é justo. Deus é juiz de toda a terra. Meus queridos, essa palavra para hoje. Guarde no seu coração, abra seu coração para Deus, abra seu coração para Jesus, para o Espírito Santo, que Ele quer te salvar. Então, quero neste momento, rapidamente, uma oração. Pai querido, Deus vivo, Deus santo, Deus de misericórdia. Abençoa, Senhor, os inscritos nesse canal. Abre as portas, Senhor, vem curar, vem salvar, vem libertar, vem ajudar a cada um, Pai. Desde a criança ao velhinho, Pai, que já não anda mais, mas as tuas mãos há de ser poderosa nas nossas vidas. Pai querido, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, muito obrigado. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus.